Olá pessoal, Lucas Mendes aqui para, antes de qualquer coisa, anunciar a todos vocês que esse é o primeiro vídeo do ano 2025 e nós vamos começar com a retomada das atividades do nosso grupo de estudos Humanitas, né, o qual nós tivemos início em 2016 e atuamos com encontros presenciais à época. E paramos com as atividades no final de 2019. Então, 2020 veio a pandemia, já estava no plano não ter atividades em 2020 por questões pessoais, e em função de pandemia e tudo mais que se desenvolveu 2020, 2021 e por ali em diante, as atividades do grupo de estudos Humanitas ficaram paradas, e agora, transcorrido todo esse período, passado pelo governo Bolsonaro no Brasil, passado por uma pandemia no Brasil e no mundo todo, depois do fatídico ano 2020, cá estamos nós em 2025 retomando as atividades do Grupo de Estudos Humanitas. Num formato diferente, e aqui eu estendo o convite a todos os interessados, porque a atividade vai ser realmente online, em que nós temos um grupo que nos reunimos no Telegram, e lá atrás nós passamos por vários livros que a gente estudou à época. Pensa que era 2016, o ano do impeachment da Dilma, o ano em que o Brexit aconteceu na Inglaterra, o ano em que Trump se elegeu pela primeira vez nos Estados Unidos. Então 2016 foi realmente um ano de grandes transformações políticas, geopolíticas, culturais no Brasil e no mundo. E naquele ano, então, 2016, eu lembro bem, nós estudamos, ou começamos a estudar, liberalismo, depois conservadorismo, que eram grandes temas daquele momento para uma nova direita que surgia no Brasil. Então nós estudamos as 6 lições do Mises, estudamos depois o livro do João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras. Nos dedicamos um ano para estudar o livro do Bruno Garchagen, Pare de Acreditar no Governo, então recém-lançado em 2015. E esse foi o início do Humanitas, que na verdade a sua origem é em 2014, quando eu mantinha na Unijuí, na cidade de Juí, um outro grupo de estudos que era o Libertas, com um escopo bem mais concentrado, que era estudar liberalismo em escola austríaca. Então fizemos isso em 2014 e 2015 lá na Unijuí, e estudamos muito liberalismo e escola austríaca naqueles 2 anos, além de ter feito alguns eventos lá na universidade. Mas em função de mudanças minhas, em que eu mudei de cidade, aqui nós começamos o Humanitas em 16. Mas então o Humanitas tinha aquele foco mais abrangente, né? Não só estudar liberalismo e escola austríaca de economia, mas estudar outras vertentes teóricas que estavam formando e consolidando esta nova direita no Brasil há quase 10 anos atrás. Então, passamos também por alguns textos específicos, como o do embaixador Meira Pena. Em 2018, a gente mergulhou na obra O Jardim das Aflições do Olavo, inclusive os vídeos dos encontros e áudios desses encontros estão aqui no meu canal do YouTube. E então esse ano 2018 foi realmente um mergulho no Jardim das Aflições do Olavo. E em 2019 nós fomos para um outro panorama, que foi o estudo do livro do César Ranquetá Júnior, Da Direita Moderna à Direita Tradicional, em que o César analisou tanto as origens da direita e da esquerda, do campo político e ideológico, fez uma crítica, né, à esquerda, as suas origens intelectuais, as suas origens até espirituais, e também vai fazer uma crítica do liberalismo, que estava pautando esta nova direita, e do conservadorismo, né, essa matriz anglo-saxã, que também estava pautando a nova direita no Brasil. Então o livro do César faz uma análise muito honesta e muito profunda dessas vertentes do pensamento ideológico e político, e ele vai propor, né, em contrapartida,
um outro caminho para o Brasil, que é o da direita tradicional, que não é conservadora, muito menos liberal, mas ela é ligada ao tradicionalismo político hispânico, né, com origens na Espanha, Portugal e mesmo Brasil, né, com uma série de autores, filósofos políticos que o César apresenta ao longo do livro, justamente porque esta direita tradicional hispânica tem muita ligação com um pensamento mais cristão, católico na maioria das vezes, e portanto tem muito mais a ver com a própria história do Brasil, com as origens religiosas, culturais, políticas do Brasil, que todavia ao longo da história também foi se perdendo, porque somos frutos também da modernidade política. Então essa tensão é muito bem retratada e explicada pelo César no livro. Muito bem, isso 2019. Então paramos, 20 não teve atividades, os outros anos também não, e agora retomando as atividades do Clube de Estudos Humanitas. E esse ano, propriamente dito, a gente vai fazer uma coisa muito interessante, em que nós vamos estudar o livro do Martim Vázquez da Cunha, Crise e Utopia, o Dilema de Thomas More. Por que Martim Vázquez da Cunha? Aqui é importante considerar um pouco os motivos da escolha deste livro do Martim. Primeiro que eu tive uma retomada de estudos ou de leitura, digamos assim, na obra do Martim. Uma retomada de interesse pela obra, porque eu conheço o Martim há mais de 20 anos, desde a época lá do saudoso site O Indivíduo, em que ele escrevia. E eu já falei aqui em outros vídeos, que tem aqui no canal, inclusive já uma série de vídeos meus que eu tenho comentado alguns ensaios do Martim, que foi dando o ensejo para nós chegar aqui nesse ano e resolver ler o livro inteiro, que é o primeiro livro, pelo menos oficial, do Martim. Mas o Martim ele não é autor de livro ou de livros. E esse é a grande questão que eu quero que vocês comecem a entender. O Martim ele é autor de uma obra. E aqui não significa um conjunto de livros meramente. Autor de uma obra porque os livros que ele publicou, e a gente pode pegar inclusive dezenas e dezenas e dezenas de ensaios que ele publicou por aí, na internet, onde quer que seja, compõe uma obra, existe um fio condutor, existe uma temática subjacente a todos esses livros, que é o núcleo duro da obra do Martim, que podemos resumir num único problema, embora vai ter outros derivados desses, que é a questão do problema do mal, que vai estar tratado aqui na introdução do Crise e Utopia já. E à medida que a gente começa a perceber isso e entender o propósito dos escritos do Martim, a gente vê que nós estamos diante de um autor extremamente relevante, e especialmente para nós brasileiros do século XXI. Então o Martim tem uma relevância profunda, ainda que ele seja um autor bastante ignorado pelos leitores, pelos estudiosos, eventualmente os interessados no tema. Quer dizer, o Martim não está tendo o devido valor que ele tem perante um público que poderia ser leitor e estudioso da obra dele. Mas isso também não é nenhuma novidade, isso tem até um certo grau de normalidade, ainda mais um autor que está em franca atividade. Nós temos o privilégio, talvez, de estar lendo um autor que está vivo, está lendo um autor que é brasileiro, que você pode ter um fácil acesso a ele na internet, por e-mail, rede social, porque ele está em atividade. Então, a gente tem esse privilégio, inclusive, se nós falar muita bobagem aqui, ele pode intervir e nos corrigir, inclusive, e falar que o que a gente está fazendo aqui não tem valor nenhum e etc e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo esse ato, digamos assim, de coragem de examinar o livro difícil, com a sua densidade, não é um livro para iniciantes, obviamente,
e colocando o nosso na reta, porque se eu falar muita bobagem, ele pode reagir, daqui um pouco expor aqui qualquer falha grave que a gente venha a cometer aqui, o que obviamente não é o nosso interesse. Ler em busca de crítica, em busca de polêmica, muito pelo contrário, é ler em busca da compreensão. Por quê? Primeiro que é um livro que tem a sua densidade, especialmente Crise e Utopia, que é o primeiro livro da obra do Martim. Ele é um livro fruto da dissertação de mestrado do Martim. Claro que teve as suas modificaçõezinhas aqui no formato livro que veio a nós, mas é a dissertação de mestrado dele que compõe esse livro, né? Então, já por ser uma dissertação de mestrado, um fruto de uma dissertação de mestrado, tem a sua característica acadêmica e tal, que está presente, obviamente, aqui ao longo dos capítulos, das páginas e tal. Mas o livro não é meramente uma tese acadêmica, é aqui que está também o brilho da coisa e que justifica e que nos motiva a ler, ou a começar a ler a obra do Martim com o Crise e Utopia. Ou, digamos assim, começar a ler a obra do Martim pelo lugar certo. Porque o próprio Martim já falou em entrevistas por aí e tudo mais, de que ele escreveu uma trilogia que começa com Crise e Utopia, de 2012, segue com A Poeira da Glória, de 2015, e conclui-se com A Disciplina do Deserto, que tem chance de ser publicado em 2025, porém também não está nada certo, questões editoriais e comerciais, editor e tal. Mas o livro está pronto já há algum tempo, que por sua vez é resultado da tese de doutorado dele, esse Disciplina do Deserto, mas tem as suas modificações aí para vir em formato livro. E a gente espera, quem sabe em 2025, não sejamos agraciados então com o fechamento dessa trilogia do Martim. Você vai me dizer, mas tem lá a Tirania dos Especialistas do Martim, onde é que entra na trilogia? Bom, segundo o Martim, o livro A Tirania dos Especialistas, propriamente dito, não chega a compor a trilogia, embora o livro é peça essencial da obra do Martim. E eu logo vou falar do Tirania dos Especialistas. Agora eu quero voltar aqui para esse vídeo de introdução, de abertura do estudo do Crise e Utopia. O Martim começa escrevendo a introdução desse livro, mencionando que a origem desse livro, publicado em 2012, e ele deve ter escrito ali por 2008, 2009, quando ele fazia esse mestrado em Filosofia da Religião, que esse livro, na verdade, era fruto ou já era consequência da própria monografia da Faculdade de Jornalismo que ele apresentou em 2000 ou 2002, portanto 10 anos antes, em que o tema daquela monografia eram as relações de fascínio entre os homens de cultura e o poder. Relação de fascínio entre os intelectuais e o poder. Isso instigava o Martim ao ponto de ser tema da monografia dele lá no início dos anos 2000. E depois ele vai comentar aqui que a questão que o Martim se impõe é o seguinte: por que muitos intelectuais ou alguns intelectuais estabelecem essa relação ou são fascinados pelo poder político, quando, na verdade, deveriam estar dedicados e preocupados com assuntos mais importantes, como, por exemplo, a busca da verdade e o conhecimento. Mas não, eles se enveredavam por meio do poder. Então veja que esse tema está presente na monografia do Martim de 2000 ou 2002, quando ele apresentou lá. Mas Martim logo percebeu também que não era propriamente o grande problema, não era o fascínio dos intelectuais pelo poder. Tinha a ver com o problema do mal. E isso ficou evidente para ele, isso perturbou ele quando acontece o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Aquele fato mexeu muito com
o pensamento do Martin, e ele viu que esse problema do mal ele evoluiria para um problema das possibilidades do mal lógico, né? A intenção do homem em tirar, né, abstrair a natureza do ser humano. Quando o homem passa a ser visto como uma peça, uma mera peça de uma engrenagem, de uma engenharia. E ele não é mais visto como uma realidade de corpo, sangue e alma. Então, um ser humano desalmado, sem nenhum valor transcendente. Então veja que do relação de fascínio dos intelectuais pelo poder, emerge um problema que é o problema do mal lógico e a descaracterização do ser humano na sua humanidade. Quando o ser humano, então, passa a ser visto, encarado como uma mera peça de engenharia, que, aliás, vai ser uma das razões, segundo Martin aqui, da emergência dos fenômenos totalitários do século XX, do fanatismo religioso e do terrorismo. Então esse é o início da temática, do problema da obra do Martin. Quando nós vamos falar aqui em Crise e Utopia, o dilema de Thomas More, o Thomas More, me permita aqui, é um detalhe de um tema muito mais profundo. A época do Thomas More, ela foi crucial, e mesmo a vida do Thomas More foi crucial por revelar essa tensão que incomoda o Martin, e aliás incomodava Platão. O problema do mal é um tema já que incomodava e obcecava o próprio Platão. Então o Martin não está inaugurando nenhum tema quando ele se direciona a estudar o problema do mal. Ele é mais um autor que busca nesse problema, né, o motivo de entender o passado para compreender como esse passado ainda afeta a nossa sociedade atual, a nossa vida atual, que é o caso, por exemplo, do Thomas More, lá na virada do século XVI, mas que é uma tensão existencial que viveu o Thomas More, aliás, viveu de modo exemplar, como vai ficar claro aqui ao longo do estudo do livro, só que é uma tensão permanente, que estava presente na época de Thomas More, estava presente antes de Thomas More, e está presente nos nossos dias também. E Thomas More vem a ser um exemplo de alguém que unificou essa tensão de forma exemplar. Por isso, Thomas More. Então, o Martin começa a falar que Crise e Utopia, na verdade, tem suas raízes lá atrás, quando ele ainda era um jovem universitário, já tinha apresentado um estudo sobre essa questão do fascínio dos intelectuais, dos homens de cultura pelo poder. E ele vai dizer mais ainda aqui na introdução, que após o atentado às Torres Gêmeas, ele escreveu um texto chamado A Política do Espírito, ou A Luta pela Unidade do Ser, que foi publicado no Indivíduo em 2002, que, aliás, foi o texto que eu li do Martin e até hoje me impacta profundamente. Esse texto hoje está disponível lá no Substack do Martin, modificado um pouquinho e com uma ampliação também, e com um novo título. Não se chama mais A Política do Espírito, que é um conceito que eu acho muito caro, inclusive, mas o Martin colocou um outro nome, que é A Permanência da Perda em Busca de uma Política do Exílio. Então lá no Substack dele tem A Permanência da Perda, que é lá, escrito originalmente em 2002, e reescrito agora e está lá. E isso é um livro, na verdade. O Martin publicou em várias partes de novo lá, mas o próprio Martin menciona aqui na introdução, né, que o antigo, então, A Política do Espírito, é um livrinho ainda inédito. Ele chama aqui na introdução do Crise e Utopia, e estamos em 2025 e continua. Não é um livrinho inédito, é uma obra-prima, na minha opinião, não mais inédita porque está no Substack dele, então vocês podem fazer como eu, que é imprimir tudo aquilo lá e ler, mas que a gente espera sim que também venha a ser
publicado em formato livro e ser mais um grande capítulo da obra do Martim. E eu li A Permanência da Perda novamente e realmente, para mim, é um livro basilar para compreender a obra do Martim. Pode ter controvérsia em relação a essa minha opinião, mas para mim é. E o Martim, então, diante desses problemas e desses temas que o motivava, a política do espírito, né, que ele vai mencionar aqui, é que ele buscava, ele enxergava uma tensão e encontrou, diz ele aqui, uma conexão, né, que lhe possibilitava ver as coisas que aconteciam na sociedade como elas eram e não como deveriam ser. E essa conexão, vai dizer o Martim, ela pode ser resumida da seguinte forma. Ele descobriu que havia uma unidade entre a vida do espírito, a única que vale a pena ser vivida, e a vida política, aquela que mostra como o homem lida com seus semelhantes. Só que essa unidade entre vida do espírito e a vida política, ela foi sendo esquecida e relegada ao acaso, ao opróbrio, ao longo da história moderna, e ele não entendia por que nós abandonamos essa perspectiva de enxergar o homem, a sociedade, a vida política e a vida humana em sociedade. E aí ele viu um filme sobre nada mais, nada menos que Thomas More. E o nome do filme, por acaso, se chama O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. É um filme de 1966. Então veja bem, a política do espírito, a unidade entre a vida do espírito e a vida política, Thomas More e o homem que não vendeu a sua alma. Porque o Thomas More, especificamente, foi o cara que era um conselheiro do rei inglês Henrique VIII. E o rei inglês, então, queria romper com a Igreja Católica, porque ele queria a anulação de seu casamento para se unir à sua amante. E o Thomas More, católico, devoto, conselheiro do rei, político habilidoso, fez silêncio diante dessa intenção do Henrique VIII. E esse silêncio foi tão perturbador que o próprio rei Henrique VIII clamou dizendo que o silêncio de Thomas More ecoa por toda a Europa. E acabou que Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, perseguiu Thomas More, prendeu Thomas More e assassinou Thomas More. O fim da vida de Thomas More foi um martírio, porque ele não vendeu a sua alma para os interesses do poder. Entenderam aonde a coisa vai chegando quando você começa a entender a obra do Martim nos termos que o próprio autor está colocando aqui? Então por isso que o Martim chegou a escrever um livro, que é o livro inaugural de sua obra, sobre Thomas More. Mas veja que não é um livro manualesco sobre a vida de Thomas More, a importância política de Thomas More, o pensamento de Thomas More. Não é isso que motiva a obra do Martim. É um problema muito mais profundo e permanente na história do homem, no qual o Martim encontrou em Thomas More um representante de um político do espírito. Porque além de devoto católico, Thomas More era um homem de habilidades na política, de habilidades na vida concreta, real. E ele conseguiu unificar essa tensão entre a vida do espírito, as reivindicações da fé, da religião, com as reivindicações do mundo concreto, limitado, incerto, imperfeito, do nosso cotidiano, que todos nós vivemos. Seja você um professor, seja você uma dona de casa, marido, pai, mãe, empresário, advogado, profissional liberal, todos nós temos os nossos problemas cotidianos, os nossos problemas que a gente chama da vida real, da realidade. Só que essa é uma esfera da realidade, porque a realidade como um todo,
ela compreende dois níveis, o nível transcendente e o nível material. E a ruptura entre essas duas esferas da realidade, inaugurada na modernidade, com toda a evidência, com todas as suas consequências para a vida humana, para a política, para a economia, para a sociedade, é um dos grandes temas aqui do Martim. E por isso a atualidade da obra do Martim, do Crise e Utopia, do estudo que o Martim faz de Thomas More. Então é isso muito que nos motiva a começar a estudar a obra do Martim Vázquez da Cunha, justamente neste seu primeiro livro, Crise e Utopia, porque nós estamos diante de um pensador profundo. E aqui uma coisa que ficou muito claro para mim aqui é que o Martim falou num recente podcast que ele fez com o Paulo Cruz, lá no Noar Podcast, que ele falou uma coisa muito interessante. O podcast tem quase 4 horas, é espetacular, eu recomendo vivamente que vocês assistam, escutem este podcast. Recente, é de 2023, em que o Paulo e o Martim ficam 4 horas conversando. Ali o Martim praticamente faz um resgate da vida dele, pessoal e intelectual, até os dias atuais. É muito interessante. E lá pelas tantas, ele começa a falar que ele percebeu que toda a obra dele, inclusive os ensaios dele, tem isso. Ele está contando uma história. E esta é uma das chaves de leitura do Martim. Um autor falado por alguns como um cara chato, que escreve truncado e não sei o quê, mas as pessoas que falam isso não se dão conta muitas vezes que o Martim também está nos contando uma história, com aquela introdução mais longa, com a adição de camadas argumentativas, narrativas ou teóricas dentro de um ensaio, de um tema, mas que no fim vai conduzir ao fechamento dessa história que ele começou a contar. Portanto, ao fechamento de uma história que teve início, meio e fim. E essa vai ser a nossa jornada. Em 2025, no Clube de Estudos Humanitas, eu vou deixar aqui, se você tem interesse em participar do nosso grupo de estudos, é muito simples, não tem que clicar no link, não tem que arrastar para cima, não tem nada disso, simplesmente me manda um e-mail, lucasmendes14@yahoo.com.br, e me diga que você quer participar, que você viu o vídeo aqui de introdução e quer participar do grupo de estudos, que eu vou adicionar você no nosso grupo, ou lá no meu Instagram, pode mandar um direct, @lucasmendes.on. Vai lá, me manda um direct, passa o teu e-mail que você está convidado a participar do grupo. E como vai funcionar o grupo de estudos? O nosso grupo de estudos, a gente vai lendo esse livro ao longo de 2025. Então eu dividi ele em partes de mais ou menos 40 páginas por encontro. Vai ter um vídeo meu todo mês aqui no canal do YouTube explicando essa parte que a gente leu. E lá no grupo a gente conversa a respeito do trecho lido, das questões que vêm, né, tanto dúvidas de vocês, comentários, enfim. E está também na nossa intenção aqui fazer encontros online via Teams ou Google Meeting para nós nos reunir para conversar também sobre as partes do livro. Porque o livro ele é dividido, além da introdução aqui, em 3 capítulos, em que tem o primeiro capítulo do livro é o aspecto mais teórico e conceitual, em que o Martim vai falar a respeito das relações entre os níveis de existência histórica, existência política e existência espiritual do ser humano. Então veja que ele vai dar todos esses elementos aqui, estabelecer esse tema para nós evoluir para a leitura do segundo capítulo, que é o quê? Que aí ele entra propriamente dito na vida e na obra de Thomas More, utilizando aí um método dialógico, diz ele, né, que é pegando cada autor, pensador que ele está comentando com o seu interlocutor, né, e nos contando essa história de Thomas More, com a sua vida e a sua obra,
lidando com essa tensão e com a vida dele, que culminou, né, na própria... foi condenado, assassinado injustamente, obviamente, né? E o terceiro capítulo, por fim, o Martin vai fazer análise do livro Utopia, do Thomas More, né? Mostrar que tanto a obra quanto a vida dele foram decisivos para entendermos a crise religiosa no pensamento humanista. Porque, no fim das contas, nos perguntamos aonde o Martin quer chegar, ou aonde o Martin quer nos levar com esse livro Crise e Utopia. Ele diz aqui, primeiro de tudo, ele quer nos mostrar como a sociedade atual herdou concepções equivocadas sobre o pensamento humanista e mesmo da modernidade. Então, é ao longo do livro que ele vai responder essa questão. E segundo, é uma questão propositiva aqui, ele quer iluminar uma visão errônea que nós modernos temos do homem e da vida e que a nossa sociedade atual precisa superar esse equívoco. Então essa é a relevância deste livro do Martin e é muito interessante que ele termina essa introdução citando Joseph Conrad, dizendo que o objetivo dele com esse livro, e no fundo é com a obra do Martin, inclusive com os ensaios, repito, ele quer que a gente ouça, que a gente sinta e que, sobretudo, a gente vê, que você veja. Então, quer dizer, não há uma pretensão doutrinária ou dogmática aqui, mas ele quer mostrar caminhos, trazer fatos, trazer relações de análise que faça com que o seu leitor enxergue. Então a gente vai ver no fim das contas se o Martin cumpriu com esse propósito ou eventualmente não cumpriu. E estaremos aqui para fazer esse juízo no fim das contas. Entre tantos outros, né, que a leitura e as questões que o Martin levanta, nós vamos estar buscando observar se ele também oferece as respostas para aquilo que ele diz que vai responder. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo inaugural dos estudos em Crise e Utopia, o primeiro livro da obra do Martin Vázquez da Cunha. Sinta-se convidado a participar lá do nosso grupo, em que a gente discute mais no dia a dia as coisas por lá. É uma leitura que a gente pretende fazer de forma lenta, mas que a gente faça o máximo proveito desta obra, né? E obviamente não temos a pretensão de largar um veredito definitivo de uma obra desta magnitude, porque é humanamente impossível você fazer também julgamentos definitivos. Mas a gente quer compreender o melhor possível, discutir e aprender o máximo que a gente conseguir extrair dessa obra do Martin. Quem sabe no futuro a gente vai ler o segundo livro dessa trilogia, Poeira da Glória, e ler ele com essa perspectiva. Que, aliás, o Martin diz que Poeira da Glória, se tem uma característica nesse livro, é que ele é estruturado tal qual um romance. Então, a questão de que ele está nos contando uma história naquele livro, que ele tem um início, um meio, um fim coerente, é muito presente, segundo o Martin, no A Poeira da Glória. E esperar aí a disciplina do deserto, e eu tenho uma espera particular, que é a Permanência da Perda. Eu quero ver essa obra publicada, porque ela realmente é uma obra impactante, profunda, que vale a pena ser lida, e na minha visão, inclusive, como o verdadeiro primeiro livro do Martin. Então, pessoal, é isso. Vou deixar aqui. Manda um e-mail para mim. Tá aqui o e-mail, por favor, lucasmendes14@yahoo.com.br, e venha estudar conosco a obra do Martin Vázquez da Cunha, se for do teu interesse. Tá bom, pessoal? Acho que de início é isso. Fica o convite e até o próximo vídeo sobre a parte 1 e 2 do capítulo 1, que deve sair aí até fevereiro. E lá no grupo a gente vai discutindo no dia a dia, à medida que a gente vai lendo e tendo as impressões aí deste estudo. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até o próximo.